Ações do Sermão do Monte. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 13. E aí terminaremos essa última petição do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. Nós, durante alguns domingos, estudamos, meditamos na palavra do Senhor, diante dessas pregações, expondo um pouco mais sobre cada sessão, cada petição, e o que isso ensina, o que isso provoca no nosso coração ao proclamar essas orações, ou cada petição, ou essa oração dominical. Né? Nós aprendemos que, de fato, não é uma oração para ficar apenas parada na Bíblia. Sim, podemos meditar, orá-la, né? É claro que nós não devemos orar de uma forma onde nós estamos apenas decorando, né? De qualquer forma, não. Eu preciso entender, compreender cada palavra que eu estou dizendo ao meu Deus. E nós meditamos, compreendemos ali, né? Que Jesus, ele diz assim, e eu quero que os irmãos acompanhem. Eu vou ler do versículo 9 ao versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13, mas nós meditaremos apenas hoje no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, porque a sua palavra nos alimenta, a sua palavra enche o nosso coração e podemos assim, ó Deus, compreender um pouco mais quem é o Senhor, qual é a sua vontade, o que o Senhor pede a nós como filhos do reino, ó Deus. Que possamos viver cada verdade aqui, ó Deus, incluindo o texto que nós iremos meditar, ó Pai, o versículo que Cristo nos ensinou, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pedimos isso em nome de Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, o tema da meditação, da pregação dessa noite, eu coloquei como proteção quando o Pai nos guarda. Proteção quando o Pai nos guarda. Porque Jesus, então, está nos ensinando e proclamando isso para a igreja da forma como eu devo, então, entender quem que me guarda. Sou eu? É o segurança? É a polícia? São as câmeras? O que, de fato, guarda a vida de um crente ou daquele que vive no reino e já vive aqui mesmo, o reino dos céus? E uma das coisas curiosas que eu coloquei aqui, que eu estava meditando, que é uma coisa curiosa sobre nós, porque quase sempre, irmãos, nós enxergamos com mais facilidade o perigo na vida dos outros do que perigos na nossa vida. Por quê? Porque às vezes quando alguém cai, quando alguém se envolve num pecado sério, quando alguém destrói uma relação ou compromete o próprio testemunho com a igreja, com a sociedade e principalmente com o Senhor, não é difícil a gente pensar, às vezes a gente pode cair na tentação e no erro de falar em voz alta, mas a gente pode pensar no nosso coração, como essa pessoa chegou a esse ponto, né? A gente vê e na hora a gente fala assim, por que essa pessoa chegou a esse ponto? Como que ela chegou a esse ponto? Porque ela deu lado para isso. E às vezes lá no fundo nós também pensamos, comigo isso não aconteceria. Não, eu sou forte. Comigo jamais. Mas Jesus aqui, irmãos, está nos ensinando que os discípulos não podem orar essas frases que eu acabei de exemplificar.
Jesus, no fundo, ele nos ensina que os discípulos eles não podem orar dessa forma, de que comigo seria diferente, eu jamais cairia, eu sou forte, eu tenho conhecimento e nada de mal aconteceria comigo ou com a minha família, porque eu tenho essa segurança. Bem, Jesus ele não coloca nos nossos lábios uma declaração de força, mas Jesus no versículo 13, vocês conseguem observar, irmãos, um pedido de dependência. Que ele diz? Qual que é o pedido de dependência? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso deveria chamar nossa atenção essa noite. Isso deveria chamar nossa atenção, porque Jesus conhece melhor o coração humano do que nós mesmos. Ele conhece, é o único que conhece o coração de cada um de nós melhor do que nós mesmos. Ele sabe como nós somos vulneráveis e sabe como o pecado sabe nos enganar. E como nos enganar, irmãos? Ele sabe, de fato, como a tentação se apresenta. E ele sabe que nós não somos tão fortes quanto gostamos ou gostaríamos de imaginar. Por isso, meus irmãos, a pergunta que me leva ao meu coração e eu apresento aos irmãos é: por que precisamos tanto que Deus nos guarde? Que Jesus está ensinando e porque Jesus está não só ensinando, mas falando, o discípulo deve dizer isso. Senhor, não deixe que eu caia em tentação, mas não só me livre do mal, mas nos livre do mal. Por que Jesus ele nos pede para que Deus e possamos orar ao Senhor dizendo, Senhor, nos guarde. E é isso que Mateus 13 vai nos mostrar, irmãos, que a vida cristã, a vida com Deus, ela não é sustentada pela confiança em nossa própria firmeza, mas pelo Pai, pelo Senhor. E a primeira ideia, irmãos, que eu vejo nesse texto aqui, nesse versículo, é que nós precisamos da proteção, da guarda do Senhor, porque nós precisamos do Pai, porque podemos cair. Eu preciso do Pai, eu preciso do auxílio do Senhor na minha vida todos os dias, porque nós, qualquer um, nós podemos cair. Olha só o que Jesus ensina a orar, e não nos deixe cair em tentação. Isso daqui, irmãos, não significa que Deus esteja tentando aqui nos empurrar para o pecado. Ou seja, eu preciso orar, eu preciso pedir ao Senhor, porque o Senhor ele fica pregando peças sobre a minha vida, porque ele não pode ver o quieto, ele não pode ver o parado, então ele tem que criar tentações. Só que a própria Bíblia diz, se por acaso pensarmos sobre isso, ele diz que o Senhor não empurra, o Senhor não aponta o pecado para ninguém. A carta de Tiago é clara, dizendo Deus não tenta ninguém ao mal. Isso é bíblico. Então, o pedido aqui de Jesus é outro. Jesus ele está pedindo aqui para que possamos reconhecer e nas nossas orações possamos dizer assim, Pai, não permita que eu seja entregue à tentação. Sustenta-me quando eu for provado. E guarda-me para que eu não seja vencido. Esse é o sentido que Jesus está provocando em nós. Que eu possa, de fato, entender, ó Deus, que eu não seja entregue à tentação. Mas, se eu for tentado, e se eu estiver passando por uma provação, que eu posso me permanecer em pé, ó Pai. Que o Senhor possa me sustentar nesse momento. E guarda-me para que eu não seja vencido. Porque é somente o Senhor para vencer, somente o Senhor para me fortalecer. Então perceba, irmãos, como essa oração, ela desmonta algo que a gente procura ter no nosso coração, que é uma autoconfiança. Essa oração Jesus está ensinando para Pedro, para aqueles homens ali que achavam que conheciam muito bem, eu sou forte, eu sustento, eu estarei com o Senhor, ó Pai. Fica em paz, nada de mal vai acontecer com o Senhor. E ele nos ensina também, em alguns momentos da nossa vida nós podemos pensar, eu sou forte. Então, Jesus desmonta essa oração de autoconfiança. E Jesus aqui ele não está ensinando os seus discípulos a dizerem assim, Pai, eu já conheço a verdade, eu já aprendi tudo, e eu já tenho experiência. Então, eu já sei onde são os meus perigos. Jesus ele poderia falar assim, olha,
Vocês precisam conhecer, crescer e compreender cada vez mais sobre a palavra, porque vai chegar um momento que vocês não vão ser derrotados de maneira alguma. Não, Jesus, sendo Deus, ele fala, olha, não pensem que vocês não vão cair em uma tentação. Não tenham essa autoconfiança, achando que pelo tempo, pela experiência e por até mesmo você conhecer os seus pecados, as suas dificuldades, você está imune a cair. Por isso que ele ensina, Pai, guarda-nos. Por isso que Jesus ele coloca isso, Pai, guarda-nos. E isso é sério, irmãos, porque a tentação ela não começa apenas do lado de fora. A tentação, ela diz, e a palavra do Senhor diz, na carta de Tiago mesmo, usando como complemento aqui e como mostrando como a palavra de Deus conversa com ela toda, a carta de Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O problema, irmãos, não está somente no ambiente, nas pessoas ao redor ou até mesmo no diabo. Mas existe algo dentro de nós que ainda responde ao pecado. Algo dentro de nós que ainda o Senhor virá para restaurar. Enquanto isso, nós precisamos lembrar que existe algo dentro de nós que responde a esse pecado. E é por isso que uma das frases mais perigosas na vida cristã não é a mais, mas uma das mais perigosas na vida cristã é a gente dizer assim, comigo isso nunca vai acontecer. Eu me garanto. Isso é terrível. Isso é terrível, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que achavam que eram fortes. Afinal, eu estou 3 anos com Jesus. Eu aprendi ali da boca ali, das mãos do mestre. Eu estava com ele. Pedro, ele tinha certeza de que permaneceria em pé. Só que horas depois ele negou Jesus 3 vezes. Por isso, irmãos, eu vejo aqui que esse texto nos leva a entender que tempo de igreja, conhecimento bíblico, cargo, experiência e boas intenções não nos tornam imunes ao pecado, às provações. Quanto mais convencidos que estamos de que não cairíamos, menos, talvez, estejamos longe conhecendo o nosso próprio coração. Porque você está olhando para a sua autoconfiança e não para aquilo que a Bíblia diz para você tomar cuidado de fato. E é justamente assim, irmãos, que no Getsemane Jesus ele disse aos seus discípulos, vigiai e orai. No momento de maior sofrimento que Jesus sabia aonde aqueles discípulos eles iriam tentados, eles ficariam com medo. E Jesus ele diz aos discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos compreender e olhar com a lente do Evangelho, com a lente da palavra do Senhor, irmãos, quem de fato nós somos, para que possamos buscar os verdadeiros alicerces, a força, não em nós, mas no Senhor, no Pai que estás nos céus, Todo-Poderoso. Então veja o equilíbrio. Jesus ele não disse apenas orem. A oração é importante? Muito, irmãos. Mas Jesus ele fala também sobre a vigilância. Ele não está dizendo que a vigilância é menos importante. Ele está dizendo que a vigilância é importante. Mas também ele não disse apenas vigiem, que vocês já sabem, mas fiquem vigiando. Não. Jesus ele juntou as duas coisas, vigiar e orar. Por isso que até no momento da nossa oração, eu pedi para que o Davi, o nosso pianista, pudesse tocar esse hino, né? Vigiar e orar. É um hino do nosso inário e de outros, porque ele mostra de forma didática, até poética, sobre esse ensino que Jesus nos mostra e ele une, mostrando que a oração, o contato, a dependência com Cristo é extremamente importante. E vigiar a nossa parte é fundamental, ou seja, não fique pensando que você precisa somente de uma coisa. Eu sou forte, eu preciso do Senhor e eu preciso também
vigiar, olhar para o meu coração. Então, não faz sentido, irmãos, pedir ao Pai que nos guarde enquanto continuamos alimentando aquilo que nos derruba. Não adianta orar contra a tentação e mesmo assim eu fico cultivando uma tentação secretamente. Há conversa, sim, que nós precisamos interromper. Há ambientes dos quais precisamos, sim, nos afastar. Há hábitos, sim, que precisamos tratar. E talvez até excessos que talvez precisam ser fechados na nossa vida para que possamos entender e compreender de fato, para ter um contato maior com o Senhor. Mas cuidado, irmãos. Isso aqui não é uma convocação para que a gente possa também confiar na nossa disciplina. Porque a gente pode pensar, bem, se eu fizer, se eu pensar, se eu me planejar, pronto. Não podemos também, irmãos, cuidar e confiar apenas na nossa disciplina. É exatamente o contrário. Até a nossa vigilância precisa ser exercida em dependência no Senhor. Preciso depender do Senhor até no momento onde eu estou sendo muito disciplinado. Eu preciso. Por isso que a pergunta de número 195 do breve catecismo ou catecismo maior de Westminster, que a nossa igreja é como um dos símbolos de fé da nossa igreja, ele diz que somos marcados por corrupção, pelo pecado, fraqueza e falta de vigilância. E por isso pedimos que Deus nos sustente e nos desperte para usar os meios de graça. Ou seja, eu dependo do Senhor, eu sou corrupto, eu conheço quem eu sou, longe de Cristo. Por isso que eu necessito do Senhor, eu preciso dele, eu preciso que o Senhor use os meios de graça, que ele derrame constantemente a graça dele para que possa estar em pé, estar fortalecido, e a igreja está fortalecida pela graça do Senhor. Meus irmãos, precisamos lembrar que maturidade cristã não é chegar ao ponto de eu não preciso mais dessa oração. Chega nesse momento aqui, eu não preciso, não. O Senhor precisa mais livrar-me da tentação e do mal. Maturidade não é isso. Maturidade é finalmente perceber por que eu preciso dela todos os dias. A maturidade cristã, irmãos, que nós tanto desejamos e precisamos para o nosso crescimento é entender, eu necessito da graça, eu preciso todos os dias do Senhor, eu preciso olhar para o Senhor constantemente e lembrar que em Cristo nós conseguimos vencer as tentações, as provações, as dificuldades que nos acertam. Por isso que me lembra uma segunda ideia também. A primeira ideia, como eu disse, precisamos do Pai porque podemos cair. E a segunda, precisamos do Pai porque sozinhos não podemos nos livrar. Sozinhos não podemos livrar. De onde a gente vê isso, irmãos? Do versículo 13 ainda, obviamente, onde Jesus continua dizendo, mas livra-nos do mal. E aqui a gente vê que a oração ela está avançando. Por quê? Não estamos apenas pedindo que Deus nos preserve antes da queda. Estamos aqui confessando, irmãos, que existe um mal do qual precisamos, cada um de nós precisamos ser resgatados. Porque se eu digo livra-nos do mal, bem, eu reconheci, entendi, e é algo que eu não consigo fazer longe do Senhor. Eu preciso ser resgatado. Eu acho interessante aqui que a expressão traduzida pela nossa versão, que usamos aqui na nossa igreja, que é a Almeida Revista Atualizada, a ARA, ela traduz como do mal. Mas também há outras traduções que ela pode ser entendida como do maligno ou o maligno. Então, Senhor, nos livra do mal ou do maligno. E há boas razões também por essa leitura, irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele está nos ensinando aqui que não trata apenas da ideia de Satanás, de livrar de Satanás, e nem do pecado como uma coisa inofensiva. Mas ele está falando assim de uma batalha real, aonde também nós não podemos ficar colocando a culpa em Satanás. Ou seja, livra-nos, de todo mal, do meu desejo, da cobiça que nasce do meu coração. Mas também me livra, Senhor, do maligno.
Me livre também do mundo, daqueles que realmente querem seduzir o meu coração, ó Pai. Então, a Bíblia fala do maligno, do mundo e da nossa própria carne. Às vezes nós achamos que nós temos apenas um inimigo, mas a Bíblia ela apresenta que nós precisamos correr do nosso próprio coração, que ele é enganoso, do mundo e de Satanás. O perigo, irmãos, ele pode estar sim, e ele está ao nosso redor, e ainda encontramos respostas, e achamos que nós encontramos respostas dentro de nós. Por isso Jesus, ele não apenas diz pra gente assim, ó, aprendam a se virar. Ele não está apenas dizendo isso, ou ele não nos ensina isso, irmãos. Ele fala assim, olha, você precisa aprender a se virar. Então você vai conhecer a Deus, e aí você vai se virar. Ele diz, peçam ao Pai, livra-nos, livra-nos. Então, irmãos, Jesus, ele mostra pra gente, apenas nesse versículo, que quem nos livra, quem de fato muda o nosso coração, a nossa vida, é o Pai, é o Senhor, é através de Cristo Jesus. Eu não vou conseguir aprender, me livrar sozinho. Eu preciso rogar ao Senhor, colocar minha vida diante do Senhor. E é aqui que Mateus, ele já havia nos demonstrado algo perigoso, irmãos. Porque antes, Jesus ensina nessa oração, e antes de ele proclamar e separar esse tempo para nos ensinar, e ensinar aos seus discípulos essa oração, Jesus ele foi levado ao deserto. Bem antes, Mateus ele registra isso. Jesus é levado ao deserto e ele enfrenta o tentador. Em Gênesis nós vemos que Adão, Eva, eles foram tentados e caíram. Nós vemos também no Antigo Testamento, irmãos, que Israel foi provado no deserto tantas e tantas vezes e também caiu. Nós sabemos também que pela nossa própria história, irmãos, quantas vezes também nós não caímos. Mas o Evangelho, a boa notícia do Evangelho para nós, irmãos, para saciar o nosso coração, a nossa alma, diz que Cristo permaneceu fiel. Cristo permaneceu fiel. Ele ouviu as propostas do tentador e ele não trocou a vontade do Pai a atalhos. Satanás, o tentador, disse, já sabendo, quem sabe, de que um dia o Pai daria todas as terras, todos os reinos se prostrariam e se prostrarão diante do Senhor. E ele fala, bem, você não precisa morrer. É como se ele estivesse falando isso. Você não precisa morrer. Você não precisa passar por essa dor. Você não precisa passar por essa provação, por esse caminho, Cristo. Apenas faça o que eu estou pedindo. Que eu vou dar um atalho para você conquistar isso. E Jesus nos ensina que a vontade do Pai é soberana. Ele não disse isso para nós no versículo 10, onde aprendemos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando e mostrando isso para nós. Ele mesmo entende, irmãos, quão difícil é. Mas ele foi homem de dores. Ele entendeu o custo de evitar atalhos, de fazer a vontade do Senhor. Jesus ele não usou seu poder para abandonar a obediência. Ele permaneceu fiel no deserto e permaneceu fiel até a morte de cruz. Algo que o Senhor não pede para nós. O que o Senhor pede é que nós possamos permanecer fiéis a Ele. Ou seja, irmãos, o exemplo maior que nós podemos ter, e não só exemplo, o descanso eterno que nós podemos ter, irmãos, mesmo quando nós erramos, nós pecamos, é olhar para a cruz, olhar para Cristo Jesus. Ele cumpriu, Ele venceu, Ele não buscou atalhos, Ele procurou fazer a vontade do Senhor. Isso significa, irmãos, que Jesus não é apenas alguém que nos ensina a lutar contra a tentação. Ele é o verdadeiro filho obediente de que pecadores como nós precisamos. Por isso, os irmãos conseguem compreender o porquê nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo? Porque em homens e em outras pessoas não é possível, irmãos. Somente por Cristo nós temos acesso ao Pai, acesso ao céu. E precisamos depositar nossas esperanças nele, porque de fato ele foi o único filho fiel. E nós, quando cremos, nós nos consagramos a ele, nós também, por seu intermédio,
pela sua salvação, pela sua morte e sua ressurreição, que venceu todo o mal, nós também temos direito de chamar e ter essa intimidade de chamar o nosso Deus de Pai e Ele de filhos por meio de Cristo Jesus. Então, mas ainda há algo mais consolador, irmãos. O que Jesus nos ensinou a pedir livra-nos do mal, também Ele orou ao Pai para os seus discípulos. Jesus rogou por cada um de nós, dizendo que os guardes do mal. Por isso, meus irmãos, nossa esperança não está em sermos fortes o bastante para nunca precisarmos de socorro. A minha esperança não está em ser forte o bastante de nunca precisar de um conselho, de uma ajuda pastoral, de uma ajuda de uma igreja, de irmãos queridos. Não, não é isso. É estar em permanecermos ao Cristo que venceu o maligno de fato, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e continua sustentando cada um de nós. Se nós estamos de pé, irmãos, não é pela nossa força, é por Cristo Jesus. E talvez alguém esteja se perguntando sobre aquelas palavras que aparecem até aqui em colchetes, né? Aqui, irmãos, é mais uma questão técnica, talvez, porque fala aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui está em colchetes, né? E algumas outras traduções já não está mais em colchetes, porque provavelmente lá nos primeiros textos ou nas cópias mais originais, essa parte não estava aqui. Mas eles entendem, irmãos, que essa expressão, essa frase, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, apareceu e era usada por toda a igreja e o início da igreja. E provavelmente, irmãos, expressa uma verdade também plenamente bíblica. Porque, de fato, o reino é do Senhor, o poder e a glória para todo sempre é do Senhor. Por isso que nós oramos assim, e nós pensamos assim, e precisamos declarar isso ao nosso Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, e que verdade apropriada para encerrar essa oração? Que verdade apropriada? Porque nós pedimos livramento, irmãos, não porque o reino não é do maligno, o poder não é do pecado, e sim a glória pertence ao Senhor, ou seja, tudo pertence ao Senhor. O reino ele não é do maligno. A glória, o poder não pertence ao maligno, e sim a Cristo para todo o sempre. Então não existe outra maneira melhor de terminar uma oração como Jesus nos ensina aqui. É claro que nós aprendemos e somos até acostumados a dizer em nome de Cristo, amém, porque nós entendemos, irmãos, que em nome, a nossa oração, aquilo que eu estou dizendo, eu só posso ter acesso ao Pai por conta de Cristo Jesus. Então, por isso que nós usamos não como um enter, né, como um final, até eu disse isso em outras mensagens, não, mas é porque a minha oração está condicionada e Cristo, o Senhor, o Pai, ouvirá a minha oração, porque está em Cristo Jesus. Ele que levará. Ou seja, irmãos, o que vemos diante de tudo isso é que nós não precisamos viver confiando em nós mesmos, nem apavorados diante do mal. Nós devemos entender, irmãos, que nós podemos vigiar, que nós podemos lutar, orar, porque nossa confiança está no Pai, que nos guarda e no Cristo que venceu. Então, não há desespero para nós. Se eu estiver em Cristo, se eu estiver com o meu coração, com a minha confiança, não em mim, mas em Cristo, no Senhor e Salvador. Por isso, irmãos, concluindo, irmãos, por que precisamos tanto que Deus nos guarde? Essa foi a pergunta lá da introdução, no início. Por que nós precisamos tanto que Deus nos guarde? Nós vimos aqui, irmãos, nesse versículo 13, que porque nós somos vulneráveis, e muito mais vulneráveis do que nós imaginamos. E o mal, ele é muito mais sério do que muitas vezes tratamos. Mas essa daqui também não é uma mensagem de desespero, para a gente sair daqui triste. Irmãos, Jesus aqui ele não apenas expõe a nossa fraqueza, ele nos ensina para onde correr quando estamos fracos. Nós podemos cair, irmãos, mas não estamos entregues a nós mesmos.
Em Cristo nós pertencemos ao Pai que nos sustenta, nos corrige, nos restaura e nos guarda. E a nossa confiança, a nossa segurança, irmãos, não está na nossa firmeza, mas no Pai. Por isso, meus irmãos, depois de ouvir essa oração de Jesus, eu quero deixar 3 direções, 3 aplicações para os irmãos, para nós. Primeiro, pare de confiar tanto em você. Eu sei que aprendemos que a luz está em você, que a resposta está em você. Talvez em determinado contexto e conversando muito bem, talvez possa ser alguma coisa. Mas talvez a resposta esteja mesmo na gente, dizendo assim, ó, eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Então, nós precisamos ter essa humildade, irmãos, que é Cristo que nos dá, de reconhecer e entender que eu não sou tão forte assim. Não trate a sua experiência cristã como se ela tivesse eliminado a sua vulnerabilidade. Você é tranquilo, que você agora é nova criatura e pronto. 100% santo. Irmãos, ainda Cristo não voltou. Nós temos sim dificuldades. Nós podemos sim nos aperfeiçoar. E Paulo, em Efésios, fala para a gente revestir nossa vida, o nosso coração de novas vestes, nova criatura. Sim, só que ainda não somos perfeitos plenamente. Precisamos, irmãos, lembrar disso. Precisamos do Senhor. E sempre, até quando Ele voltar, até quando Ele restaurar o nosso coração, nós seremos sustentados pelo sol da manhã, Cristo Jesus. Então a frase, irmãos, comigo isso nunca aconteceria, ela é perigosa demais para o discípulo. Não é à toa que Paulo ele diz, você vê que alguém está caído ou você está de pé, tome cuidado para você não cair também. É isso. Por isso precisamos eliminar essas frases dizendo assim, por que essa pessoa fez isso? Até é justificável a gente pensar o porquê aconteceu isso, que levou, para que a gente possa tomar cuidado, criar barreiras, criar muros para que a gente possa se proteger. Mas o perigo é quando a gente pensa, bem, isso não aconteceria comigo jamais. Porque, irmãos, quem conhece a própria fraqueza aprende a depender mais do Pai e menos da sua própria firmeza. Segundo, não alimente aquilo de que você pede livramento. Não alimente aquilo que você pede livramento. Por quê, irmãos? Porque não faz sentido você pedir assim, Pai, me guarda, ó Pai, livra-nos do mal, livra-nos do mal. E você continuar cultivando conversas, hábitos, acessos e ambientes que fortalecem aquilo que te derruba. Irmãos, vigilância, isso é importante também para nós. Vigilância não quer dizer legalismo. Vigilância é algo sério e que precisamos levar a sério o perigo de que Jesus nos ensinou a levar a sério. Então eu preciso levar a sério, eu preciso eliminar, eu preciso pensar como em Cristo Jesus eu posso vencer as minhas dificuldades. E por último, eu acho que é o que mais dá esperança para nós, irmãos, depois dessa meditação também, que é corra para Cristo antes, durante e depois da luta. Irmãos, antes da luta, antes da provação, continue dependendo do Senhor. Durante, clame ao Senhor. Por isso que nós cantamos, né? Aclame ao Senhor, diga diante dele, adore ele. E se você cair por acaso, arrependa-se e volte ao Senhor. A nossa esperança não é passar a vida sem precisar da graça. A nossa esperança não é passar a vida toda como sem um problema algum. A nossa esperança, irmãos, é viver cada dia mais dependentes daquele que venceu, daquele que perdoa, daquele que sustenta e restaura o seu povo. Irmãos, não somos fortes o suficiente para viver sem essa oração, mas em Cristo temos um bom Pai que é suficiente para ouvir todas as nossas dificuldades todos os dias, todas as vezes. Talvez como pai, talvez como amigo, você tem dificuldade de ficar ouvindo aquele problema que alguém diz para você, o que você quer falar para alguém todos os dias. Fala, nossa, mas de novo. Irmãos, Cristo nos ensina. Quantas vezes nós podemos falar o mesmo problema e pedir todos os dias a força
e graça para o Senhor. Isso deve nos dar alegria, deve dar firmeza para cada um de nós. Amém? Irmãos, feche seus olhos, tem esse tempo de oração, fale com o Senhor. Nesse tempo de oração silenciosa, fale com o Senhor, coloque sua vida, pois nós necessitamos do Senhor. Senhor, nós oramos e colocamos nossa vida diante de Ti, porque em Cristo, ó Pai, podemos confiar no Senhor, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra de todo mal, de todo perigo, que o Senhor nos livra do nosso coração que é enganoso, ó Pai. Ó Deus, nosso coração longe do Senhor, ele tem desejos, ó Pai, os quais sabemos que não tem nada a ver com a sua vontade, nada a ver com o seu querer, ó Pai. Por isso, tenha misericórdia de cada um de nós para que possamos ter um coração igual ao teu, um coração, ó Deus, que ama, um coração que busca a sua vontade, um coração, ó Deus, que descansa na sua soberania, no seu governo, ó Deus, para todo sempre. Nos ensine, ó Pai, e mesmo quando nós cairmos, possamos lembrar da graça, da misericórdia do Senhor, e possamos ser restaurados, ó Pai, inundados através do Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, nos fortalecer na sua palavra, para vivermos como homens, mulheres, dignos, ó Pai, de filhos do Senhor, ó Pai. Sabemos que até essa dignidade, ó Pai, é o Senhor que nos dará, e por isso que pedimos a Ti. Fortalece o nosso coração, ensine, ó Pai. E se por acaso alguém ainda não compreende isso, não entende ainda isso, e não compreende quão precisa se prostrar diante de Cristo Jesus, ó Deus, que o Seu Santo Espírito, ó Pai, que o Santo Espírito possa inundar o coração dessa pessoa, assim como fez conosco, ó Pai, nos humilhando, para que possamos nos prostrar e entender que não é através da minha força, ó Pai, e sim da Sua força, e sim através da Sua vontade. Colocamos e agradecemos ao Pai diante de Ti essa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.